Vamos a mais um vídeo de correção de história. Vamos começar pela página 176. Na página 176, era para vocês registrarem aqui, atualmente, como os índios vivem, né? Na nossa realidade. Nós vimos que com a chegada dos portugueses, tudo mudou, né? Os portugueses tentaram domesticá-los com suas vestimentas, religiões, enfim, né? A mudar a linguagem, o jeito de viver. E com a evolução, hoje nós vemos os índios morando nas cidades, estudando, fazendo faculdade, enfim. Ainda há índios que vivem em aldeias, vivem nas ocas, tem lá o pajé, né? Utilizando as vestimentas do passado, né? Que eram as chamadas de cangas, pintando os rostos. Mas com a modernidade, muita coisa mudou na vida dos índios. Então aqui era um registro mesmo de pesquisa de vocês, ok? Nessa outra página, era para que vocês, na página 177, o que o líder indígena, o que ele teria falado quando viu a vida dos portugueses, quando viu os costumes, a maneira que os portugueses viviam. É uma resposta pessoal, mas acredito e acredito que vocês também devam ter pensado, que eles devem ter estranhado. Nossa, que roupa é essa? Que calor, que modo de vida é esse, né? Tudo certinho, comer com talher, colocar botas, armas, coisas que eles não utilizavam, né? Eles eram mais tranquilos, mais calmos, cuidava da natureza, diferente do português, que só vinha extrair as coisas da natureza, né? Ele deve ter estranhado muito o modo de vida dos portugueses. E os portugueses, o que eles escreveriam sobre os índios? Eles escreveriam como pode viver assim, como pode falar assim, comer dessa maneira, viver dessa maneira, sem roupas, né? E a estranhar todo o estilo de vida do índio, né? Desde a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de viver, a sua cultura, né? O modo de vida. Também sendo uma resposta pessoal. Nessa outra atividade, vocês tinham lá os dois bonecos, né? O boneco do português e do índio. Vocês tinham que trocar as roupas, ok? Era uma brincadeira que vocês têm aí na seção Brincar e Construir. A próxima atividade é na página 179, né? Era aqui para vocês falar um pouquinho dos novos hábitos dos índios, né? Atuais, né? Pedia para vocês fazerem colagens, né? Ou através de desenho ou escritas. Então, os índios tendo esse novo comportamento, né? E o mesmo, assim como o índio aprendeu com as pessoas da cidade novos costumes, novos hábitos, as pessoas das cidades também acabaram tendo essa troca, né? Ou seja, também adquiriu hábitos dos índios, que é mexer com o artesanato, né? Por exemplo, as construções, na parte da agricultura, que no caso, a plantação, utilizar o solo, enfim. Foi uma troca de hábitos, né? Nós com os índios e os índios com a gente. Então era para vocês falarem um pouquinho dessa troca, registrar ou através de desenho nesse quadro aqui. Ok, galerinha? Até a próxima. Hoje nós vamos falar sobre colonização. O que foi a colonização? Foi a vinda dos portugueses para o Brasil, por volta de 1500. O governo português, ele veio até o Brasil em busca de riquezas, como ouro, madeiras e outros elementos da natureza. Tudo isso para vender e voltar a seu país de origem, no caso, Portugal. Com isso, deixando bem claro que o Brasil só servia para ser explorado, galerinha. Assim, os portugueses tiveram uma outra ideia, que era trazer uma planta chamada
cana-de-açúcar. Isso mesmo. Vocês acharam que a cana-de-açúcar era do Brasil? Mas não é. Ela veio para cá para ser plantada aqui, pois o clima do nosso país é perfeito para a sua reprodução. Com isso, os portugueses chegavam pelas praias em suas embarcações e assim eles construíam os seus armazéns, um próximo do outro, para guardar as suas mercadorias. Com isso, foi surgindo os primeiros povoados, ou também conhecidos como as primeiras vilas. Daí, houve o primeiro contato, sabe com quem, galerinha? Com os índios. Isso mesmo, os portugueses e os índios. Bom, no começo, eles faziam barganhas, ou seja, trocas. O índio se interessou pelos instrumentos de trabalho que os portugueses utilizavam, como facas, machados, tesouras. E com isso, o índio trocava em forma de trabalho. O que o índio fazia? Cortava uma árvore chamada pau-brasil, que é uma árvore típica do nosso país, que renderam muito dinheiro aos portugueses por conta da sua madeira, que é a sua matéria-prima, e também do corante. Assim, eles utilizavam a mão de obra indígena, só que não foi suficiente para o português, ou seja, para Portugal, que tiveram que fazer o quê? Ir até a África e buscar os negros, que serviram de escravos para esse trabalho pesado, utilizando assim os índios e os negros. Aqui nós temos uma foto, né? Uma imagem dos índios, né? Cortando a madeira, né? No caso, as árvores do pau-brasil. Bom, infelizmente, com a chegada dos negros, trazidos pela África, havendo assim a triste realidade chamada de escravidão, que nós vamos ver no próximo capítulo. Galerinha, agora vocês farão para mim a lição de casa número 2 de História, na página 206. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, até a próxima.